Quando o contratante busca um artista novo para sua casa, normalmente ele não tem muita fonte de material, muita informação para estar sabendo ali o que avaliar e o que buscar, para entender se esse artista tem qualidade ou não para estar frequentando a sua casa. E tem algumas coisas que a gente pode estar priorizando para ele dar uma olhada, para entender essa qualidade. Exatamente, né, Caio? E essas informações, me fala um pouco dela. Ela começa já no palco? Como que é? Não, na verdade começa muito antes do palco. Na verdade, o contratante ele deve buscar essas informações nas redes sociais. Começar entendendo qual o perfil do artista, como que ele se comunica com o público dele. Se é um artista novo, que não tem ainda muitos ali comentários, muitos likes, ele vai buscar isso, em vez de buscar no perfil da banda, vai buscar no perfil do vocalista, por exemplo. Entender como que ele lida com as pessoas, como que ele pensa, para entender se essa pessoa vai ser um bom exemplo para ele estar trazendo para dentro da sua casa. Ah, entendi. Bacana, mas ok. Aí o contratante vai buscar essas informações nas redes sociais e posteriormente vem, que a gente vai dar um feedback agora um pouco mais detalhado, né? Que você vai explicar para a gente uma linha do tempo de como, desde quando o contratante vai fazer a captura disso nas redes sociais e posteriormente ele vai chegar no local para fazer o evento. E a pontualidade, fala um pouco sobre a pontualidade. Isso, de fato, claro que a gente sabe que isso é algo relevante, mas existem sim artistas que não chegam no horário. E o que isso influencia? É muito normal, né? Nós temos uma mentalidade no Brasil de que chegar 15 minutos atrasado é chique, que é bonito fazer isso. Mas não é, você tem que mostrar respeito o tempo todo. As pessoas estão te contratando para que você cumpra com o que está previsto, cumpra com o que foi acordado, e isso pro contratante é um dos pesos maiores que tem, ele saber que ele pode contar com você, que ele pode confiar em você para entregar exatamente o que ele comprou, digamos assim. Então seja pontual com a passagem de som, seja pontual com local de carga e descarga, se houver esse tipo de coisa, com a sua entrada na casa, com os intervalos, seja pontual sempre, porque seu público agradece, você respeita o público, respeita o contratante e tem mais possibilidade de voltar a tocar na casa. Bacana. Esse contato é B2B, né? Sim. Porque na verdade, né, a casa de show, pessoa jurídica, a banda, mais que ela não tem uma empresa aberta, mas ela está oferecendo um serviço para casa, ou seja, realmente ele é uma troca uma negociação entre duas empresas, né? Sim. Então realmente tem que existir essa postura profissional, né, do artista para com a casa, porque ele está prestando um serviço para casa, né? Bacana. Tá, a gente falou da pontualidade, posteriormente a gente vem a questão, a banda chega de forma pontual, depois ela tem que se preocupar com a montagem ali da aparelhagem, aí depois ela tem a passagem de som, né? Então essa passagem de som também, por que ela é importante? Né? O que envolve a qualidade do artista na passagem de som? Por que é tão importante ele chegar, montar o equipamento e fazer essa passagem de som? Na passagem de som é o momento que você já consegue definir também quem é artista de qualidade, quem não é, quem é o artista mais profissional ou não é. De que forma? O artista profissional ele não precisa exatamente ter o melhor equipamento do mundo, só que ele tem que ter um equipamento muito bem cuidado. Isso daí também mostra que ele está se levando a sério. Você com equipamento bem cuidado, você com um palco limpo, com todos os seus cabos fitados, bonitinho, você deixando tudo organizado, você está mostrando para as pessoas que você se leva a sério como artista. E isso é muito importante. Então, na passagem de som, você já mostrar essa organização, mostrar essa meticulosidade com tudo que você está fazendo, mostra uma imagem de artista, mostra uma imagem de que, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou profissional e eu vou entregar um ótimo espetáculo para vocês. E vende, né? É uma imagem. Né? Exato. A banda passa uma imagem. Essa imagem vende, obviamente, pro dono da casa. Sim. Você disse referente à qualidade dos equipamentos e a qualidade dos equipamentos também na casa. Né? Isso compromete, talvez, o desempenho até do artista, porque às vezes ele não tem ali um retorno, né? Onde que ele não consegue se ouvir e não sabe como está a questão da afinação, principalmente do vocalista. Estou falando como músico, que eu também toco em casas de shows e às vezes sinto essa necessidade. E tá, o importante, então, o investimento, né, da casa de som, na qualidade desse som e tal.
falar um pouquinho a respeito, tá, cara, sobre essa questão, porque a gente abordou a qualidade dos equipamentos do artista, mas e a casa de show também deve se comprometer com isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O comprometimento tem que ser dos dois lados, porque afinal de contas, ambas as partes querem entregar um bom show para o público. Ambas as partes querem que aquele público saia feliz, satisfeito e que volte. Então é interesse de ambos que isso aconteça. Para o dono da casa é importante manter sempre um equipamento que, da mesma forma como o músico, não precisa ser o top do mercado, mas ele tem que ter um equipamento que atenda às condições da casa dele, pelo menos, para que ele consiga entregar uma qualidade boa e que o público não se sinta... Sabe, que o som venha para complementar a experiência e não para atrapalhar, como acontece. Então mantenha sim um bom equipamento, em boas condições de uso, para que o seu público possa desfrutar bem da casa e possa voltar sempre. Isso realmente compromete o público final, que é o motivo de tudo. Exatamente. O motivo de tudo. De que começa toda essa história. Né? Que a casa de show, todos os recebíveis começam realmente do público. Se o público ele sentir que a casa de fato não oferece uma estrutura bacana, né, compromete a volta dele, né, a recompra, certeza, né? Com então, certeza. Bacana. Então a gente falou, né, lá, recapitulando, falamos da importância, né, da pesquisa ali nas redes sociais da banda e tal, a pontualidade, a qualidade dos equipamentos. Ok, aí vamos começar o show. Subimos no palco. Sim. Então, a banda no palco, ela, assim, ela tem que ter uma postura, né? Uma postura realmente que vá causar impacto ali para o público, e tem diversas coisas que essa banda, esse artista, né? Ele tem que cuidar para que ele tem que ter essa proximidade com o público. Passa pra gente agora um diagnóstico aí de todas essas... O que destrincha pra gente essas informações referente ao artista no palco, o que ele deve passar. E, obviamente, o que o contratante, o dono da casa de shows, deve se analisar quando ele está no palco, para saber se realmente aquele artista, né, é um artista de qualidade. Bom, se eu fosse um dono de casa noturna, a primeira coisa que eu ia verificar é o artista assim que ele sobe no palco. Assim que ele sobe no palco, ele tem que saber cativar as pessoas. Ele tem que mostrar uma postura de artista e mostrar para que veio. Isso ele faz como? Através da performance dele de palco, através da interação dele com as pessoas, principalmente através do repertório. Ele tem que ter um ótimo repertório para que o tempo todo ele consiga prender a atenção das pessoas. Só que isso ainda não é só isso que ele pode fazer e que você pode estar conseguindo avaliá-lo por isso. É a questão, por exemplo, de lidar com imprevistos. Se quebrou uma corda da guitarra, se aconteceu algum problema no som, como que ele vai manter aquele público entretido da mesma forma para que quando o problema seja solucionado, a vibe da casa continue a mesma e ninguém queira ir embora em função de alguma coisa assim. Esse tipo de comportamento é que define um artista profissional de qualidade de um amador. E, por exemplo, os espaços entre as músicas. Um artista amador, normalmente, quando acaba uma música, ele não sabe o que fazer. Ele vai procurar o garçom para pedir uma cerveja, ele vai virar para trás, ele vai buscar na pasta o que ele tem que fazer, vai começar a rodar folhas, ele fica ali perdido, vai tentar olhar para os amigos e falar, e aí, qual que a gente toca agora? Esse é o típico artista amador. Aí você também percebe se você tem um artista de qualidade ou não, porque um artista de qualidade, ele tem um show preparado, um show roteirizado e ele tem um cronograma. Tudo acontece numa ordem. Ele até pode tirar ou colocar alguma outra música, mas ele faz isso baseado no momento que ele está sentindo com o público, e não simplesmente porque ele está perdido escolhendo música na hora. Então tudo isso faz com que você consiga entender se você tem um artista de qualidade ou não. Todo esse entretenimento que ele consegue te dar em cima do palco. Bacana. Então é um roteiro que tem um começo, meio e fim. Sempre. Bacana. Como ele chegar, ele deve... É algo teatral mesmo, quando ele chega, deve se portar com o público, qual é a comunicação dele com o público, nos intervalos da música, não deixar que o público fique disperso, é isso? É muito isso, e é muito teatral realmente, como você falou, né? Ele tem que o tempo todo estar colocando um personagem ali, porque ele não pode colocar só a pessoa física dele, porque a pessoa física dele, ela está propensa a ter um dia ruim, a ter uma briga com a namorada, a ter um cartão de crédito estourado, e aí ele vai para cima do palco e vai descontar isso nas pessoas. Então não, quando você é artista e você sobe no palco, tudo isso apaga, você tem um personagem que você veste e ali você entretém. Entendi, desliga de tudo. Exato. Bacana. E, ok, você disse que a questão de lidar com os imprevistos ali
no palco, de repente, vamos supor que arrebenta a corda de uma guitarra. O artista deve-se ter, obviamente, ali uma outra guitarra disposta para que ele... O artista tem uma outra guitarra, o músico no caso, né, tem uma outra guitarra. O frontman da banda, ele tem a responsabilidade de fazer com que o artista consiga trocar essa corda de guitarra sem que ninguém perceba o que está acontecendo. Então nessa hora, é hora de perguntar, e aí, tem alguém fazendo aniversário hoje? Aí já começa aquela bagunça, você vai lá e conversa. Dependendo se você não está na sua cidade natal, você pergunta... Fala alguma coisa da cidade, olha, o que aconteceu de legal na cidade aqui hoje? Ou se você já souber o que aconteceu, você fala, olha, eu fui numa festa muito legal que aconteceu no lugar tal, quem estava lá também, sabe? Começa a conversar, começa a puxar assunto para que você consiga ganhar tempo, para que seu músico consiga trocar a sua corda. O artista fez o show, roteirizou todo o show dele, ok, teve todo o início, o meio e o fim, aí depois vem o pós-show. Ele é avaliado até no pós-show, ele tem que saber se comportar até na descida do palco, como de repente como que ele vai se retratar ali com o dono da casa de show, como ele vai se retratar de repente ali até com os fãs que estão ali aguardando de repente ele descer do palco para conversar. Ele assim, comente sobre o pós-show, ele é avaliado até nessa questão? Com certeza, sempre, sempre. Eu costumo falar para o artista que ele deixou de ser artista quando ele chegou na casa dele e fechou a porta do quarto. Até lá ele é artista. Então acabou o show, ele vai descer do palco para conversar com as pessoas. Primeiro que antes disso, ele já tem que se colocar numa situação onde ele possa agradecer. Agradeça ao público, agradeça ao contratante, agradeça o técnico de som se a casa tiver, porque normalmente ninguém agradece o técnico e ele está lá ralando para fazer o seu som ficar muito bom. Então agradeça o técnico de som. E aí depois que acabou o show, desce, conversa com todo mundo, tira fotos, sabe, seja sociável, conversa com o contratante, pega um feedback do que está acontecendo e principalmente não se envolva em nenhuma questão complicada, não se envolva em brigas, não beba demais, não use esse momento para achar que ali acabou o seu show, você pode encher a cara, não pode ainda, você ainda está na posição de artista. Então tudo isso tem que ser muito avaliado e você nesse momento está sendo avaliado o tempo todo pelo público e pelo contratante. Saiba manter o seu profissionalismo mesmo quando você desce do palco. Bacana, então a gente com isso fecha todo o ciclo, né? Sim. Desde a questão da análise lá atrás, nas redes sociais, a questão quando o artista chega no local, né? Quando ele faz a passagem de som, a questão de quando ele sobe no palco, todo esse roteiro, o pós-shows, bom, finalizou o show, legal. Mas agora eu preciso que você então faça uma gentileza, recapitule, faça um checklist para a gente de como então o contratante, né, como que ele deve realmente, de fato, o que ele deve prestar atenção. Um checklist para avaliação desse artista. Bom, então vamos lá. Resumo. Um checklist para o contratante entender como que ele contrata esse artista, como que ele entende que esse artista tem qualidade. Para começar, como eu disse, buscar nas redes sociais o comportamento dele para saber se ele vai ser um bom porta-voz, porque o artista é o porta-voz da casa onde quer que ele esteja. Então verificar se ele vai ser um bom porta-voz. Aí depois disso que você contratou esse porta-voz, verificar o comportamento dele. Ele tem pontualidade? Ele sabe lidar com as pessoas da casa, com os seus funcionários. Depois, quando ele sobe ao palco, ele sabe entregar um bom show, ele sabe demonstrar uma boa experiência. A banda cumpre com os prazos de horário e cumpre respeitando as pessoas que estão ali em volta. Ele sabe entregar essa boa experiência para o público e você sente que ele vai saber repetir isso, que não foi apenas um bom show. Então analise essa performance que ele teve e principalmente o pós-show dele. Veja se ele continua sendo ainda um bom porta-voz da sua casa, entregando ali uma boa experiência para todo mundo, tirando fotos, tendo um bom convívio com todo mundo, para que você possa trazê-lo novamente para cá. Aliás, esse checklist ficou bem extenso e eu quero deixar para vocês aqui embaixo, no link, em algum lugar aqui na tela, para vocês baixarem esse checklist, que eu vou preparar ele com muito carinho, mais completo, para que vocês tenham acesso a isso e possam levar com vocês nas próximas vezes que vocês precisarem avaliar um artista. Isso aí, bacana, tá dada a dica.